Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, dia 17 de Reshivã, 5.783, 11 de novembro de 2022. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. A nossa porção dos estudos da Torá, nessa semana estamos na porção Vayerá, e ele apareceu, falando do Eterno ter aparecido a Abraão, depois da Brit Milá, depois da circuncisão. Hoje nós estamos no sexto dia da semana, é o sexto dia para o Shabat. Então, nós estamos aí na nossa preparação para receber o sagrado dia do Shabat. O acendimento das luzes de hoje se dará às 18h06. E a Havidalá, o momento da separação do sétimo dia para os 6 dias comuns, se dará amanhã às 19h03. Então, desde já, cada vida, cada família, cada comunidade, cada sinagoga Benei Noach, se preparando para estar aí, de fato, para receber Shabat, Então, Baruch Hashem por isso, e vamos aí estarmos na nossa sexta leitura, sexto dia da semana, sexta leitura, a sexta aliá da semana. Então, a nossa sexta leitura de hoje, ela está no capítulo 21 de Bereshit, Gênesis, a partir do versículo 22, e vamos até o versículo 34, ok? Baruch Hashem. Nestas duas últimas semanas, nós estamos aí trazendo, alicerçados na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, bem como também em Salmos, o livro de Salmos, Tehillim, estamos aí trazendo preces, de recitação dos Salmos para a situação que o nosso país está atravessando. Um momento muito tenso, muito inseguro, duvidoso, E é um momento em que nós precisamos aprender, executar, e nós precisamos ser, de fato, uma influência positiva, ou seja, levar as pessoas que, assim como nós olhamos para os céus, de onde vem a nossa salvação, através de quem? Do único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Então nós precisamos ser uma influência positiva, dentro desse aspecto, levando realmente as pessoas a não se deixarem dominar pelas questões negativas à sua volta, que não se deixe iludir por falsas promessas, e assim sucessivamente. Então, hoje nós reservamos, a palavra do Salmo número 19 para ser a nossa recitação e a nossa prece, pelo nosso povo brasileiro e pela nossa nação. Então, recordando, uma pequena chama dissipa uma grande quantidade de trevas, bem como também, brilhe com preces e confiança a Deus. Ou seja, qual é a sua forma, entre elas, de ser uma influência positiva? É você brilhar com as suas preces e a sua confiança em Deus. Então, através disso daí, nós temos a segurança e nós precisamos levar esta segurança às pessoas, que realmente Deus, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente nas nossas aflições, nos momentos das nossas angústias, ok? Então, por isso, vamos lá para a nossa prece através da recitação do Salmo 19, em favor do nosso povo, nosso irmão brasileiro, em favor da nossa nação, por essa situação insegura que está se atravessando no nosso país, pelo povo que se encontra aí já há mais de 12 dias,
fazendo de forma ordeira, pacífica, como é reservado o direito dentro da Constituição Federal, né? Que sejam devidamente protegidos, guardados contra todo e qualquer mal, né? E que tenham, acima de tudo, a sabedoria para estarem realmente dentro da lei, segundo a própria Constituição Federal e segundo as próprias leis vigentes, né? Para que as coisas possam ter aí realmente ordem, decência, equilíbrio, tranquilidade, segurança para todos, pois afinal de contas, né, desde crianças até pessoas de mais idade estão presentes nessas manifestações. Que Deus venha trazer debaixo da sua destra de bondade e misericórdia, né, venha trazer usando os bons instrumentos que Ele tem nas mãos, para que realmente essa situação seja resolvida rapidamente e aí possa voltar à normalidade, né, a nossa nação, ok? Então vamos lá para a nossa prece através do Salmo 19. Ao mestre do canto, um salmo de David. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento atesta a obra de suas mãos. Então aqui é uma palavra do salmista, que é David, né? Já nos mostrando que os céus proclamam a glória de Deus. Então essa imensidão, para nós seres humanos, esse infinito céu, já manifesta exatamente a glória do soberano, do Criador. E o firmamento atesta a obra de suas mãos, né? Então, quando nós olhamos o nosso planeta, olhamos, né, o firmamento, os céus, as estrelas, né, o luminar do dia, da noite, vemos aí realmente essas coisas que pertencem ao firmamento. Nós estamos aí vendo que isso daí testifica realmente as obras das mãos de Deus. Um dia ao seguinte transmite esta mensagem, uma noite a outra a comunica. Não é linguagem humana, não há palavras e som algum é percebido. Mas por toda a terra ressoa o que dizem e a todos os confins chega sua mensagem. Para o sol assentou Deus nos céus uma tenda. Ele é como o noivo que sai da câmara nupcial e como um herói ansioso para percorrer seu trajeto. Parte de um extremo dos céus e atinge o outro, e nada escapa ao seu calor. A Torá do Eterno é perfeita e reconforta a alma. Verdadeiro é o testemunho do Eterno, que torna sábio o mais simples. De absoluta retidão são os preceitos do Eterno e trazem alegria ao coração. Límpido é o mandamento do Eterno, que ilumina os olhos. Puro é o temor do Eterno e perdura para sempre. Verdadeiros são os julgamentos do Eterno, todos igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro mais refinado, mais doces que o mel que se forma nos favos. Teu servo se esmera em cumpri-los, e sei que grande é a recompensa por sua observação. Mas quem consegue discernir seus próprios erros? Purifica-me das faltas involuntárias que não percebo. Preserva-me também dos pecados conscientes, para que não me domine. Serei então plenamente íntegro e estarei inocente de grandes transgressões. Possam as palavras de minha boca e a prece de meu coração serem aceitas por ti, ó Eterno, minha rocha e meu Redentor. Né? Então, amados, esta é a nossa prece no dia de hoje, em favor do nosso povo, nosso irmão brasileiro, a nossa nação, para que o Eterno ouça o nosso clamor e venha trazer àqueles que estão por aí afora, né,
proteção, segurança, saúde, né, sabedoria, temor a Deus, para que possam realmente cada vez mais se voltarem para o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Ok? Que sejam estas bênçãos sobre a nossa nação e o nosso povo. Ok? Baruch Hashem. Estamos aí com a Marli Estael Silva Monteiro, né? Lá de Vitória, Espírito Santo, a Malu, Distrito Federal. Temos aí também o casal, né? O Ronaldo Pereira e a Maristela Maciel, da cidade Raul Soares, lá de Minas Gerais, né? Que estão por aí também. Baruch Hashem, né? A Eliette, a Eunice, melhor dizendo, Lorete, lá do Rio de Janeiro, né? Baruch Hashem, né? Os nossos amados que por aí afora estão, né? Então, em nome destes nossos amados mencionados, nós saudamos todos nesta tarde com um brinde a um café delicioso da nossa querida Edna. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihyah bidvaro. Amém. Muito bom, viu, gente? Muito bom. Vocês não vão perder a oportunidade quando por aqui parar e tomar um cafezinho da Dona Edna. Amém? Amém. A nossa sexta, aliás, está no capítulo 21 de Gênesis. E vamos do verso 22 até o verso 34, que nós temos aí, Avimelech faz um pacto com Avraham. E amanhã nós teremos aí a questão da Akedah, o atamento de Isaac, né? Então aí amanhã vamos falar sobre isso daí, ok? Antes de nós fazermos aí a menção à nossa aliá de hoje, então nós queremos aqui registrar, né, amanhã, dia 12, né, a partir das 15 horas e 30 minutos, na Sinagoga Chabad do Brooklyn, São Paulo, com a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstadt, que é a nossa liderança Benei Noach, brasil.org.br, né? Estaremos ali sob a sua liderança, iniciando, né, o Congresso Nacional da Liderança Benei Noach no Brasil, ok? Então, amanhã, a partir do dia 12, às 15 horas e 30 minutos, inicia-se o Congresso Nacional de Liderança Benei Noach, né, com o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, ok? E nós estaremos indo até o dia 14, segunda-feira, né, nesse grande, maravilhoso congresso. Na segunda-feira, dia 14, até às 13 horas, nós estaremos aí nesse congresso nacional, ok? Então, o nosso Rav vai nos trazer aí, né, com seus auxiliares, aqueles que estão secretariando todas as atividades, trabalhos e novidades que por aí afora vem vindo, e lá nós vamos conhecer, né? Então, nós teremos aí mais novidades para podermos trazer, né, para as nossas comunidades regionais, as sinagogas Benei Noach regionais, as comunidades conectadas às regionais, né? E juntos possamos realmente trazer aí as novidades que teremos aí nesses dias, né? 12, 13 e 14 de novembro, para o Congresso Nacional de Liderança Benei Noach, novembro 2022, no mês judaico Reshivan, do ano 5783, né? Então, vai ser muito bom esse seminário aí, né? Nós teremos aí várias explanações, né, do nosso Rav Yaakov sobre a questão Faratistá, né, o projeto Expansão, bem como também
nós teremos aí palestras, né, com o senhor Sérgio Bialski, né, onde ele nos fala sobre descobrir os segredos da Disney e aplicar na sua comunidade Bnei Noach, né? Segundo consta, Sérgio Bialski, né, ele trabalhou muito tempo na Disney, né? Então tem aí bastante técnica, né, ou questões técnicas para poder fazer com que certos segredos sejam conhecidos dentro da dinâmica, expansão, propaganda, por assim dizer, né, que é exatamente espalhar o conhecimento, né, que tem em tal localidade, em tal região, etc. e tal, né, uma sinagoga Bnei Noach, com a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad, liderança e revisão do nosso Rav Yaakov, ok? Então, vai ser aí, né, realmente dias preciosos, né, e momentos muito de elevação. Teremos aí também a banda Bnei Noach, né, que estará abrilhantando os eventos nos momentos, né, do coffee break, né, os lanches, os intervalos durante as refeições, né, também durante o momento em que tem aí, né, as palestras do nosso Rav, e bem como também onde nós teremos aí momentos, né, para brilhantarmos de louvor e adoração a Deus, ok? Então a banda Bnei Noach estará aí abrilhantando, né, o evento nesse sentido aí, ok? O nosso Rav, ele estará fazendo aí durante esses dias, né, realmente o Farbrengen, né, que é momentos de trazer histórias racídicas, de grandes ensinamentos e também assim no sentido de nós aprendermos de forma bem simples, objetiva, o nosso dia a dia aí, ok? Então, no domingo nós teremos aí o Leandro Alves fazendo a apresentação da nova identidade visual do movimento Bnei Noach Brasil, juntamente, né, com a equipe ali, a Fanny Rubin, o Marcos Vinícius fazendo a apresentação da nova plataforma digital, né, Bnei Noach, e depois, né, no domingo ainda, né, na parte da tarde, a partir das 16 horas, o nosso Rav, ele reservou aí alguns emissários regionais que estarão tendo a oportunidade de trazer as suas experiências, né, neste campo aí regional das suas localidades. Então nós teremos aí o Antônio Márcio Braga, lá da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Teremos o Mário Leal, lá de Salvador, e Dias Dávila, da Bahia. O Naldo, lá do Maranhão, né, também trazendo as suas experiências, né? E pela misericórdia de Hashem, nós também teremos aí uma participação nesse momento aí para falarmos, né, das nossas atividades aqui, Bauru e região, e também através de A Tarde com a Torá, e aos amados, né, que temos alcançado aí. Hoje nós temos aí mais de 2.600 inscritos no nosso canal, né? No Facebook também temos aí mais de 2.300 seguidores, então isso daí é muito bom, e nessas plataformas temos aí cada vez mais divulgado um monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então teremos ali, juntamente com os demais amados líderes regionais, né, os emissários, falando das nossas experiências no campo em divulgar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e também, né, os desafios, né, enfrentados aí segundo a cada realidade na sua localidade, ok? Então é isso daí, né? E o nosso Rav Yaakov Gerenstad também, ele separou, né, no domingo à noite, a partir das 20 horas, um jantar social especial, em que ele estará
dedicando esse jantar social em homenagem aos líderes Bnei Noach Brasil, tanto os que estiverem presentes durante o Congresso Nacional de Liderança, como aqueles que não puderam, não puderam comparecer nesse congresso aí. Ou nós estaremos aí durante os eventos, entrando, sem horário fixo, estaremos entrando aí, trazendo algumas chamadas nesse período todo aí, para que as pessoas possam contemplar alguma coisa. Assim como também o nosso Rav Yaakov estará também disponibilizando nos grupos, e os grupos vão estar compartilhando o link realmente dos eventos que estarão acontecendo aí, ok? Então, amados, pela graça e a misericórdia de Hashem, temos aí um congresso nesse fim de semana e vamos aí, de alguma forma aí, termos alguma alteração à tarde com a Torá, ok? Então, a gente vai entrando com algumas chamadas, rápidas, para que a gente possa aproveitar bem ali o encontro nesse Congresso Nacional. E aí, na terça-feira, o feriado, na terça-feira nós estaremos aqui, já retornando da viagem e do Congresso, e aí então nós estaremos aqui na terça-feira, a partir das 14 horas, nessa nossa aliá aqui da semana, no estudo da Torá da semana. E de amanhã até segunda-feira, nós estaremos entrando aí dentro do horário à tarde com a Torá, para podermos trazer alguns flashes aí do Congresso Nacional Liderança Bnei Noach Brasil, ok? Baruch Hashem, é isso daí. Então vamos lá, hoje nós estamos na nossa sexta aliá, e Avimelech faz um pacto com Avraham, Então, o nosso tema de hoje é exatamente esse, É sermos influência positiva, e o Salmo 19, que é pela nossa pátria, pelo nosso povo, por essa situação angustiante e aflitiva que o povo brasileiro está passando por aí, ok? Então, por volta dessa época, Avimelech e o seu general Fichol disseram a Avraham, a julgar por sua miraculosa salvação de Sedom, a vitória na guerra e a paternidade em sua velhice, Deus está contigo em tudo que tu fazes. Então aqui, Avimelech, rei de Gerar, e o seu general Fichol, eles realmente contemplam todos os acontecimentos em torno de Avraham, e eles percebem realmente, Deus é contigo, ponto. Então vejam bem aí a questão da influência positiva. A influência positiva é fazer com que as pessoas possam ver Deus presente nas nossas vidas e através das nossas ações. Então, por isso, como diz o nosso Rebbe, a fé ela é conhecida pelas ações e não por palavras. Não adianta nada você ter palavras, nada mais do que palavras, e não ter ação. As pessoas elas vão ver as nossas ações, se realmente as nossas ações, elas realmente configuram a nossa fé. Então, por isso a influência positiva, ela é essencial no nosso dia a dia. Agora, diz o rei Avimelech, agora jura-me aqui por Deus, o seu Deus, que tu não agirás falsamente comigo, com meus filhos e com os meus netos. Vejam bem, amados, que o próprio rei, perverso, ímpio, incrédulo, por assim dizer, através de uma influência positiva de Avraham, ele vai a Avraham para ter um pacto, fazer uma aliança. Ele não chama Avraham nas suas dependências. Ele vai aonde Avraham está. E interessante nós observarmos que aqui o rei, ele fala exatamente para Avraham, jura-me
por Deus, o teu Deus, que não agirás falsamente, né? Para comigo, meus filhos e os meus netos. Vejam bem que este rei de Gerar, Avimelech, ele, mesmo sendo ímpio, ele não era burro, ele era inteligente. Ele sabia muito bem, através da influência positiva de Abraão, ele lista lá, ó, assim como Deus está contigo, ele contemplou o que aconteceu, a guerra de Abraão com os reis, a salvação miraculosa em Sedom, onde lá o sobrinho dele, Lot, foi de fato salvo, né? A vitória na guerra que acabamos de falar, a paternidade de Isaac na sua velhice. Então, de fato, o rei Avimelech, mesmo sendo um ímpio, né, ele sabia muito bem, pelas ações, pela influência positiva de Abraão, quem era o Deus de Abraão, que era totalmente contrário e ímpar em referência às suas divindades, ok? Então, ele vai rogar por o rei Avimelech, ele vai a Abraão para rogar por ele, pelos filhos dele e pelos netos dele. Então, se um rei ímpio, ele pensa nele mesmo, na sua família, nos seus filhos e nos seus netos, imaginemos nós o quanto que devemos realmente pensar e agir. Porque Avimelech não ficou só no pensamento, ele agiu. Ele foi ao encontro de Abraão e ele pediu para Abraão jurar pelo seu Deus que ele não agiria falsamente com ele, com os filhos e com os netos. Então a pergunta fica: você está se preocupando com a sua família? Você está se preocupando com os seus filhos? Você está se preocupando com os seus netos? Não só no momento, agora, mas no futuro. Então, amados, que fica uma das lições que fica aqui, dentro deste campo aqui, é que um ímpio, ele pensou na sua família, pensou nele mesmo, na sua família, nos seus filhos e nos seus netos. E quando fala que ele pensou nos filhos e nos netos, ele está falando de futuro, a geração futura dele. E às vezes tem gente que diz que conhece a Deus e não pensa no futuro dos seus filhos e dos seus netos e se associam com os perversos. Cuidado com isso. Continuando, então Abraão disse ao rei Avimelech de Gerar: eu juro. Abraão então queixou-se a Avimelech sobre o poço que os servos dele, Avimelech, né, tinham tomado à força. E Avimelech disse: não sei quem poderia ter feito tal coisa. Tu nunca me disseste. Não ouvi nada a respeito até hoje. Então, obviamente, a partir daquele momento, ele tomaria as providências. Então, Abraão tomou do seu rebanho e gado e deu-os a Avimelech, e os dois fizeram um tratado, né? Abraão então pôs 7 ovelhas separadas. Avimelech perguntou a Abraão qual o significado destas 7 ovelhas que tu separastes. E então Abraão respondeu, né? Toma estas 7 ovelhas de minha mão, como prova de que eu cavei este poço. Essa área foi chamada por isso de Beer-sheva, ou seja, poço do juramento. Uma vez que os dois fizeram uma promessa ali, fizeram um juramento ali. E assim fizeram um tratado em Beer-sheva. Avimelech e o seu general Fichol então saíram e retornaram para a terra dos filisteus.
Abraham plantou uma tamargueira em Beersheba, plantou um pomar ou estabeleceu uma hospedaria. Ele encorajava todos os visitantes ali a proclamarem o nome de Deus, o Deus do mundo, ao terminarem de comer. Abraham viveu ali na terra dos filisteus por 26 anos, muitos dias, mais do que os 25 anos que ele viveu em Hebron, ok? Nesse sentido aqui, né, nós temos que, como prova de que eu cavei este poço, que nós vimos aqui no versículo 30, que Abraham entrega 7 ovelhas, né, para Avimelech, como prova de que eu cavei este poço. Estranhamente, né, ao poço de Itzarraque, porque o poço cavado por Abraham é creditado a Itzarraque. Então Abraham, ele personificava o atributo do amor a Deus, enquanto que Itzarraque, ele representava o atributo de temor a Deus. De um modo geral, um judeu deve se empenhar em seguir a maneira positiva, né, de Abraham, ou seja, a maneira positiva de Abraham é amor a Deus, servindo ao Senhor sempre com alegria, com amor, né? Então, dessa forma, é o exemplo de Abraham. Porém, se um judeu possuir somente amor a Deus e nenhum temor, então seu serviço não prevalecerá, pois, inevitavelmente, seu amor por Deus se degenerará em um amor por outras coisas. Vai se tornar uma coisa vulgar, né? Então, eu gosto do meu copo, eu gosto do meu caderno, eu gosto do meu carro, e assim sucessivamente, por exemplo. Então, esse amor, né? Eu amo estas coisas. Então, o amor a Deus, ele se transformaria nesta questão, ou deformaria sobre essa questão, né? Amar a Deus e qualquer coisa seria a mesma situação, o mesmo significado, né? Então, por isso, aqui fala do temor de Itzarraque, que o que caracterizava Itzarraque era exatamente o seu serviço a Deus em temor, ou seja, reverência, respeito, disciplina e medo também. Por que medo? O medo de perder o temor a Deus, a reverência, o bom respeito, certo? E com isso, transformar em algo muito degradável. Então aí o temor, ele realmente leva a se deteriorar tanto o amor a Deus como o temor a Deus, quando elas são separadas. E aqui os nossos mestres, né, eles falam que o amor a Deus e o temor a Deus, eles precisam andar juntos, uma fusão. Eu amo a Deus porque eu amo a Deus. Eu tenho temor a Deus porque eu tenho reverência, respeito, medo também. Medo de sair da sua presença, medo de não agradá-lo nos meus serviços diários, medo de que, se eu abandoná-lo, não me resta mais nada. O que vai sobrar para mim? Só desgraça. Então também tem essa questão, né? Além do respeito, da reverência, da disciplina, né? Do compromisso, da responsabilidade, existe também a questão do medo. E isso é algo patente no ser humano, né? O medo, ele sempre nos visita de alguma forma, ok? Então, por isso, é necessário que nós tenhamos o amor de Abraham e o temor de Itzarraque, né? Então, o poço de Abraham, que ele cavou, não durou muito. Ele foi aterrado pelos filisteus. Até que Itzarraque veio cavá-lo novamente. E assim o diz o Zohar, o livro do Esplendor. Se refere a ambos como o poço de Itzarraque, já que foi o temor de Itzarraque que perpetuou o amor de Abraham, né? Então aqui
segundo o Zohar, né, os nossos mestres trazem que que se refere a ambos como poço de Yitzhak, né? Então não fica aquela questão, é o poço de Abraão, não, é o poço de Yitzhak. Por quê? Porque mais na frente, né, Yitzhak foi lá e realmente desentupiu, por assim dizer, o poço que seu pai cavou, né? E ao fazer isso, o poço ele permaneceu, ele não foi mais destruído. Então, por isso, o poço de Yitzhak, porque Yitzhak ele veio com amor e com temor a Deus. E quando nós agimos assim, então realmente o poço ele é desobstruído. As águas límpidas, elas brotam, florescem, né? Isso tudo está conectado com o quê? A nossa vida espiritual, as nossas preces diárias, a nossa techuvá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, a de Sedaká e etc. e tal. Ok? Então, por isso, né, que nós possamos realmente termos aí essa questão de amor e temor, né? No verso 33, né, Abraão plantou uma tamargueira, né? Ou seja, ele plantou um tipo de árvore, né? Nesse sentido aqui, né, os nossos mestres falam que, segundo Radak, ele nos diz que Eshel, né, que é no hebraico árvore, era um tipo de árvore. De acordo com o Midrash, Yaakov levou esta árvore para o Egito com ele, e ela foi usada mais tarde para fazer a barra de suporte central do tabernáculo, ali no deserto, e posteriormente, né, lá em Jerusalém, o Beit HaMikdash. O outro sábio, né, Berraê, ele diz assim, como ele tinha um poço, Abraão quis plantar um pomar que poderia ser cultivado com a água do poço. A intenção principal de Abraão era que seus visitantes se beneficiassem das frutas, porque ele plantou esta árvore, Eshel, né, que é um tipo de árvore, mas ele também fez um pomar onde ele estava, para exatamente que os transeuntes viessem à sua pousada para o pernoite, para descansar, e ali ele oferecia alimentação, né, para os seus hóspedes, né? Pode ser que as pousadas e hotéis por aí afora estudaram bem a lição aqui de Abraão e construíram pousadas e hospitais, né? Então é isso daí. Rashi ele comenta sobre isso também, dizendo que por causa daquele Eshel, aquela árvore especial, Deus foi chamado de Deus de todo o mundo. Depois que os convidados comiam e bebiam, Abraão dizia a eles, abençoe aquele cuja comida vocês comeram. Vocês pensam que comeram da minha comida? Ela pertence àquele que falou e o mundo existiu, ou seja, o mundo foi criado. Então, dentro desse campo aqui, o que Rashi comenta, né, é exatamente isso. Todos os transeuntes que eram hospedados na pousada de Abraão, ele servia alimentação, repouso, etc. e tal. Quando chegava, né, o momento deles comerem a última refeição antes de seguirem viagem, então Abraão dizia para eles, abençoe, louvem, agradecem aquele que está acima de tudo, de todos, né, que nos concedeu essa alimentação, né? Então a ele pertence. Então como é que Abraão fazia com que o nome do Eterno fosse proclamado? Ele fazia dessa forma. Ele praticava a hospitalidade, o amor ao próximo, tudo devidamente regado com o temor realmente a Deus, né? E quando chegava o momento de ajustar de dar a despedida, né? Então Abraão dizia para os seus hóspedes, agradeça àquele, o Deus, o único, que nos concedeu esses alimentos. Então, quando alguém se recusava a exaltar e agradecer o Deus de Abraão, então o que ele fazia? Ele falou, lembre-se de uma coisa,
se vocês comeram da minha comida, então eu vou cobrar o meu preço. Se vocês comeram da comida que pertencem a Deus, o que ele pede é que você seja agradecido. Então aqueles que se recusavam, então Abraão chegava com a nota. Ó, a sua pousada e a sua alimentação ficou esse preço. Ou seja, ele apresentava ali uma conta que era de um valor muito, mas muito alto. Então aí as pessoas elas começariam o quê? Falar, mas peraí, mas não tem como pagar essa conta aí. Aliás, o que nós comemos e bebemos não é tudo isso. E Abraão dizia para eles, ó, se vocês comeram da minha comida, eu dou o preço. Não é vocês que vão dar o preço, é eu que dou o preço. Agora, se vocês comeram da comida que pertencem a Deus, e vocês louvam, agradecem a Deus, então eu não tenho o que fazer, porque pertence a Deus e não a mim. E se vocês agradecem, então simplesmente Deus vai socorrer você. Ele vai te ajudar para que você possa alcançar o objetivo da sua jornada. Entendeu? Então essa é a questão de sermos uma influência positiva. Aproveitarmos cada momento. Que nós tenhamos a sabedoria que vem dos altos, que vem de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos agir de forma correta aos olhos de Hashem. Ok? E se porventura, né, você pode estar perguntando aí, né? Mas aquelas pessoas lá, elas agradeciam porque não tinha outro remédio, né? Abraão fechou a porta de saída e agora? Mas aí o texto sagrado, né, dos nossos sábios, dos nossos mestres, diz assim, segundo Iefe Toar, se os convidados fossem hipócritas, o pecado seria deles e não de Abraão. Então, se a pessoa agir com hipocrisia, era ela e Deus para se acertar. Ponto. Não tem o que conversar. E nem ficar aí passando o dia inteiro falando A mais B, ok? Então, por isso, realmente, ser uma influência positiva está conectado diretamente aí em que nos fala, né? Beersheba, lá se proclamou o nome de Deus, né? Abraão plantou um pomar e ali foi feita uma hospedaria, né, chamada Beersheba, lá se proclamou o nome de Deus dessa forma que Abraão fazia. Então, ser uma influência positiva é saber aproveitar cada momento, é saber aproveitar cada situação. E se não aparece, você cria nessa sabedoria que Deus traz para cada um de nós. Então, amados, aqui a hospedaria de Abraão foi a primeira instituição pública dedicada à difusão da fé no monoteísmo e o comportamento ético consequente dessa crença. Então, ética, moral, bons costumes precisa ser uma sequência ou uma consequência lógica de uma fé autêntica, de uma fé verdadeira. Nesse sentido, nós podemos estabelecer uma influência positiva. Então, por isso diz, né? Abraão promoveu a consciência do monoteísmo, inclusive entre pessoas que nunca haviam visitado a sua pousada. À medida que seu nome adquiria notoriedade, a pousada exercia uma influência cada vez mais ampla e profunda sobre o conhecimento de Deus. Da mesma maneira, hoje em dia, a própria existência e a sinagoga e instituições de estudos e ensino exerce uma grande influência extremamente positiva sobre uma cidade apenas por sua presença,
além do valor intrínseco do estudo e das orações que ocorreu em seu interior. Então, amados, o desafio para nós é que nós sejamos realmente uma influência positiva. Em outra linguagem, você não pode passar por aqui sem ter exercido uma certa influência positiva nas pessoas. Precisamos sempre fazer com que a luz divina seja presente em nós e através de nós. Fazemos de fato com que nós não venhamos nos desviar do nosso foco, levar às pessoas o conhecimento do único Deus, do único Criador, do único Redentor, do único Salvador. Manter o foco de que o mais importante é levarmos às pessoas esse conhecimento e, pela graça bendita, de sermos instrumentos de Deus, de resgatar as pessoas do engano, da hipocrisia e servir de fato a Hashem com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Então, por isso, amados, fica aqui a nossa lição nesse princípio, né? Daqui a pouco, o princípio de Shabbat. Nós precisamos ser influências positivas e não negativas. E não podemos aceitar influências negativas. Então, por isso, seja forte, seja positivo. Que você, sua família e todas as comunidades Beninoa tenham um Shabbat Shalom. Até amanhã.